Boa tarde a todos, estamos começando aqui mais um Mais Que Vencedores, hoje com a participação do nosso grande amigo, pastor na fé, nosso líder espiritual da Comunidade das Nações, o líder da igreja aqui em Cuiabá, ele que agora recentemente esteve em Brasília acompanhando lá o nosso bispo JV Carvalho na Conferência Global, foi uma benção, estive acompanhando ele também aqui de perto, aqui em Cuiabá. E o pastor Júnior, então, veio hoje contar um pouco da sua história para enriquecer as nossas vidas e a gente aprender um pouquinho da experiência dele na área espiritual, na área familiar, na área empresarial e na liderança da igreja e assim por diante. Vai ser uma tarde gostosa de aprendizado aqui e eu quero que vocês nos acompanhem porque vai sair palavras poderosas que irá poder mudar a sua vida, o seu destino e o seu caminhar. Muito obrigado, quero já aqui agradecer a presença do nosso pastor Júnior Cabral. Amém, amém. Que maravilha, hein, meu pastor? Que bênção, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando e é uma alegria poder estar aqui, Rodrigo. Obrigado pelo convite, estou aqui celebrando aí mais uma etapa de crescimento aí na sua carreira e fazer parte de tudo isso é maravilhoso. Pessoal, o pastor Júnior Cabral, ele é um amigo, nosso pastor, é uma pessoa que hoje está nos dando a oportunidade de estar com a gente nessa tarde aqui enriquecedora, né? E contar aqui sua história para a gente vai ser um motivo de muita alegria e um prazer muito grande de a gente poder aprender um pouquinho com ele, do seu caminho, da sua luta, do seu aprendizado do dia a dia com a parte espiritual. Pastor Júnior, você cresceu em um berço cristão ou não? Nada, eu cresci num lar onde ia na igreja católica ali, né? A minha mãe me levava e passei parte da adolescência fora da igreja e depois fui crescendo nesse âmbito, né, do mundo aí, né? Conhecendo o mundão, como a gente diz, né? E fui de fato conhecer Jesus com 27 anos, através da minha hoje esposa, né, Lisandra, ela que me apresentou Jesus. Então, eu vim conhecer ele já mais tarde. Eu me arrependo de não ter conhecido antes, mas nos convertemos e foi dali para cá uma transformação, uma mudança de vida, enfim, uma mudança em todas as áreas. Então, a gente experimentou algo poderoso mesmo, a partir dos 27 anos, onde eu conheci Jesus. Eu quis aqui até convidar o senhor, pastor, para fazer parte do nosso primeiro Mais Que Vencedores, porque o senhor tem uma trajetória incrível, né? Uma história maravilhosa e não poderia ser diferente o senhor estar participando do nosso primeiro tema aqui, Mais Que Vencedores, né? E foi até um tema que o senhor ajudou a escolher, né? Ajudou não, praticamente escolheu por nós, né? O Espírito Santo ministrou no Senhor lá e o Senhor nos deu esse presente, vamos dizer assim, né? Amém. E eu estou muito feliz por isso, porque na grande verdade as pessoas vão ter um podcast onde vão poder aprender as diferenças da vida e ter o seu dia a dia e poder ver as ferramentas que elas podem encontrar para mudar o seu destino e a sua vida, né? É verdade. E isso vai começar agora aqui, meu pastor. Que top! Então é uma honra poder fazer parte desse início, né? Eu gosto dos pequenos começos, vamos dizer assim. Isso. E a esperança, né? E a certeza que a gente tem é que esse podcast ele vai chegar aos ouvidos que deve chegar e vai transformar vidas. Exato. Vai transformar vidas. Pastor, como que o senhor então conheceu Jesus com seus 27 anos? Então, até então o senhor estava no mundo, estava ali bebendo, curtindo ali, a festa e tal. daquele jeito, como diz no mundo, o cachorro largado. Oh, né? meu Deus. E ali você experimenta de tudo, né? Você experimenta de tudo porque você está em busca de algo que o mundo não consegue te entregar. Você está em busca de uma felicidade que é muitas das vezes vista atrás de um copo de bebida. Você está em busca de algo que te leve a viver novas experiências, então você vai para as drogas. Você está em busca de ser alguém querido, então você vai para muitos abraços vazios de mulheres. E você nunca encontra aquilo que de fato é a sua essência, né? Então, não lembro quem citou, mas eu acredito que foi C.S. Lewis, que ele diz que existe um vazio no coração do homem que é do tamanho
de Deus. Então a gente precisa encontrar essa essência. E eu me encontrei aos 27 anos, quando eu me converti, eu encontrei algo que no mundo eu não encontrei, né? Encontrei uma paz, encontrei uma alegria, encontrei uma vontade de viver. Hoje eu percebo que tem pessoas que não celebram, por exemplo, seu aniversário, não celebram datas festivas, porque já não tem mais prazer na vida. E quando eu encontrei Jesus, me deu o prazer de fazer muito mais do que eu já tinha feito, que não era muito lá essas coisas, mas me deu um sentido para a vida e hoje a gente é extremamente preenchido por esse amor. Pastor, me fala um pouquinho da sua carreira, o que o senhor fazia antes de ser pastor, da sua profissão. Me fala aí, mas me conta sobre o senhor, como que é a sua vida antes de pastorear? Amém, Rodrigo. Muito boa a sua pergunta. Meu pai foi militar, né? Militar das Forças Armadas, da Aeronáutica, e a gente cresce nesse âmbito do militarismo. E com 14 anos eu tive o desejo de realizar um sonho que era ser um piloto. E então eu fiz um concurso com 14, 15 anos de idade para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu passei nesse concurso, eu fiquei 2 anos nessa escola, terminando ali o segundo grau. E depois dessa escola a gente vai para a academia, que é a Academia da Força Aérea, né, para de fato você aprender a pilotar. E nessa transição de EPICAR para a AFA, você é submetido a exames médicos, exames que são classificatórios e eliminatórios. E nesse exame eu fiquei reprovado em escoliose, desvio de coluna. Então, para você ser piloto, você precisa ter a sua saúde, né, sempre ali no 100%, e eu fui desligado. E eu lembro que eu fiquei um ano em depressão, porque era meu sonho ser piloto, meu sonho era voar, eu estudava sobre aviação e aquela coisa toda. Então eu fiquei nesse 1 ano em depressão, dentro de casa, até que eu fui despertado para me mover. E quando você está dentro de casa ali com seu pai, com sua mãe te cobrando, né, que você precisa fazer alguma coisa, se levantar, eu fiz de novo o concurso, porque eu queria sair de casa. Já tinha experimentado morar sozinho, né, com 16, 17 anos, e eu queria, então, aquela independência. E aí eu fiz um concurso novamente para as Forças Armadas, e aí passei para especialista, que é o sargento da Aeronáutica. E fiquei ali 20 anos como sargento, crescendo, né, sendo condecorado na carreira, enfim. E ali vivi muitas histórias, vivi muitas coisas boas, mas chegou um momento que, quando eu me converti, eu comecei a entender mais sobre o propósito, sobre o que eu nasci para fazer, o que Deus realmente me chamou para fazer. E comecei, então, a trilhar um ministério, né, em paralelo à minha carreira de militar. Até que chegou um momento que Deus chamou, falou, não, agora eu quero você sendo um soldado aqui nas linhas de frente do meu exército. E, pastor, quando que foi quando que foi seu batismo, né? Como que aconteceu o seu batismo? Então, em novembro de 2009, foi dia 15 de novembro de 2009. Novembro é uma data bem marcante para mim, que é o meu aniversário, é o meu renascimento em Cristo, então é uma data muito especial. E foi assim, eu lembro que eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar e ela falou assim, ó, se você quiser namorar comigo, você vai ter que ir para a igreja, porque eu sou crente. E eu já cansado daquela vida mundana, eu falei, é isso que eu preciso de um conserto, eu preciso ir para esse lugar. E então eu comecei a ir na igreja com ela, eu lembro que foi muito rápido assim a minha conversão. Num terceiro domingo que eu estava indo na igreja, eu já falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E me desliguei totalmente dos amigos, né? Eu lembro que eu peguei o meu celular e eu tirei o chip dele e joguei ele fora, porque eu não queria o contato de mais ninguém. E que ninguém tivesse meu contato para não me chamar para festa ou coisas afim. E aí foi quando eu, de fato, comecei a viver isso. E isso foi em 2009, meio de 2009. E em novembro de 2009 eu me batizei. E de lá para cá eu fiz uma promessa que eu bebia muito, né? Eu saía às noites assim, bebia uma garrafa de uísque por noite. Então já estava ali em pé de ser um alcoólatra, né? E quando eu me converti eu falei, nunca mais eu coloco álcool na minha boca. E até hoje, graças a Deus, nunca mais eu coloquei um álcool nem de trufa. Me identifico com o senhor, pastor. Temos uma história meio parecida, né? Me identifico muito com essa história do senhor.
E por isso até que o senhor tem aí um fã, vamos dizer assim, né? Porque uma pessoa tão nova, tão jovem, cheio da palavra de Deus, cheio de experiência, né? E a gente confia muito, né? A nossa intimidade, a nossa vida na mão do Senhor, porque realmente o Espírito Santo te usa muito. E falando em Espírito Santo, quando que o senhor notou que o Espírito Santo de Deus estava usando o senhor, né, para poder ministrar na vida de pessoas, para mudar histórias, caminhos, destinos? Boa pergunta, Rodrigo. Eu desenvolvia algo fora, porque assim, como eu vinha de uma vida regressa, muito é, literalmente destruída, então eu estava, na época que eu me converti, foi a fase que a gente entrou nas vacas magras financeiras, né? E nós nos casamos, eu lembro que o meu casamento eu juntei moeda para pagar no civil, literalmente moeda, e era R$ 97 na época. E eu casei juntando moeda, então assim, eu e a minha esposa começamos a construir uma história junto, então a gente fazia algo no secular, vamos dizer assim, fora a igreja, né? Eu era militar e a gente vendia produtos, né? A gente desenvolveu aquele marketing multinível e a gente vendia produtos para nos sustentar, né? Para ter um recurso. E então eu ia buscar a Deus em oração para Ele me dar estratégia para venda, estratégia com equipe, estratégia de alavancagem. E numa dessas buscas na madrugada, porque a gente entrou num propósito de oração na madrugada, que a gente ia para a igreja, tinha um pastor que me acompanhava, e ele sempre fazia propósito na madrugada ali, 2 da manhã, 4 da manhã, e a gente ficou assim o ano todo. Eu lembro que no ano de 365 dias, 320 dias, a gente passou dentro da igreja, nesses propósitos loucos. E foi aí que eu comecei a me despertar, porque eu ia lá buscar estratégia para eu melhorar minhas vendas no negócio que a gente tinha, e Deus começou a me chamar para outra coisa. E eu comecei a perceber que eu tinha algo a entregar. E esse pastor que me acompanhava, ele teve uma viagem. E quando ele foi viajar, ele fazia esses encontros na madrugada, juntava ali 100 pessoas, 150 pessoas na madrugada. E ele falou assim, ó, Juninho, eu vou viajar e a pessoa que eu quero deixar para trazer uma palavra é você. Eu falei, o que é palavra, cara? O que é isso? Ele falou, não, palavra é você ler a Bíblia, um texto. Que responsabilidade. Né? É, uma responsabilidade para alguém que estava assim, eu tinha 1 ano de convertido, sei lá, acho que até menos. E ele falou, não, a palavra é o seguinte, você vai ler um texto e esse texto que te chamar a atenção, você traz o que ele falou com você. Você abre a Bíblia, lê o texto e fala, esse texto falou assim comigo. Eu falei, beleza. E aí eu lembro que eu cheguei lá de madrugada, parece que era o dia mais lotado. Se dava 100 pessoas, tinha 150 pessoas lá ou mais. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo esperando por ele, porque era um pastor muito de ensino, um mestre, sabe? Então ele trazia sempre palavras no hebraico, no grego, aquela coisa toda. Então o pessoal ia estudar mesmo. Quando chegou lá, aí chegou a hora, teve um louvor antes, né? Os levitas tocaram uns 2 louvores e depois foi a hora da palavra. Aí eu cheguei já tremendo daquele jeito e falei assim, ó, eu tenho uma notícia para dar. O pastor Paulo, ele tá viajando, mas o Espírito Santo tá aqui. E ele vai falar. Começou bem. E aí eu fui e ministrei naquele dia. E eu recebi muitos feedbacks das pessoas falando, nossa, você é um pastor, você é um pastor. E aquilo eu fui para casa reflexivo, falando, cara, pastor, nunca passou isso na minha ideia, eu sempre fugi disso, desse rótulo e dessa posição. Falei, acho que as pessoas estão doidas. Mas aí comecei a me permitir. E nisso que eu me permiti, a ideia que eu ia, por exemplo, para a oração, para buscar estratégias para o negócio, eu comecei a mergulhar na palavra. E a palavra foi me transformando. Porque a palavra transforma. E ela foi me transformando a ponto que eu cheguei no ápice do que eu estava de empresário ali, ganhando recursos. E eu abandonei isso e falei, eu quero viver essa realidade. Empresário, né? Concursado pelas Força Aérea Brasileira. Ali sua carreira de especialista como sargento. E aí o senhor toma a decisão, então, de escutar o Espírito Santo. E aí eu quero entender como que foi a sua conversão para Cuiabá, a vida de virar pastor e a sua desistência, né? De o senhor largar a vida de empresário, de cadete não, de sargento da Força Aérea, de especialista.
do seu ganho, e que o senhor tinha uma segurança mensal para se dedicar exclusivamente à vontade do nosso Deus. É uma decisão, você que está aí ouvindo, é uma decisão que não é fácil, mas ela é tomada no secreto. Ela é tomada em Deus. E que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a crescer, eu comecei a ministrar na igreja, a pregar. Eu fui cada dia mais mergulhando na palavra, em conhecimento, fiz teologia, depois fiz pós-graduação, e aí fui mergulhando nisso porque eu entendi que isso não é uma proposta, né? Não é, eu vou fazer um concurso ou eu tenho uma oportunidade de emprego, não, era um chamado, literalmente, porque é aquilo que você dorme pensando e acorda realizando. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu fui mergulhando cada vez mais. Em 2016 eu fui consagrado a pastor. E tive o primeiro desafio, antes disso, na realidade, de estar pastoreando jovens sem ser pastor. E ali começou um trabalho fantástico, os jovens começaram a crescer, mudar de vida. Hoje, inclusive, muitos dos jovens que começaram lá com a gente são pastores também da nossa igreja, que estão em outras igrejas, não em Brasília, mas que foram para outras cidades também. E ali a gente começou a crescer e não tinha outra posição a ser tomada do que você se entregar literalmente a Deus. E eu sabia que esse chamado ia me custar tudo. Inclusive me custou 21 anos de carreira militar, aonde a gente abriu mão do salário, aonde a gente realmente mergulhou naquilo que Deus tinha pra gente. Mas é uma decisão que não foi fácil e que foi tomada em conjunto. É bom frisar isso aqui, por quê? Porque eu não estou só. O chamado é um chamado pastoral, mas que envolve a minha família, que envolve a minha casa. E a minha casa estava de comum acordo com essa decisão e a gente não tinha dúvidas que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para... Isso aí é até bom o senhor falar nisso, que daí abre uma brecha para que a gente possa falar sobre família, né? E o que o senhor tira de experiência que o senhor poderia ensinar para aqueles casais que estão nos assistindo agora nessa tarde? Porque assim, o que o casal geralmente ele fica muito preso, né? Na segurança, estabilidade financeira, na segurança. E aí tem aquele ditado que fala assim que quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela, né? E aí eu queria que o senhor deixasse um aprendizado para a gente em cima disso, né? De ter a família do lado, de ter concordância da mulher, de uma mulher que edifica o lar, de ter essa sabedoria, de entender esse chamado do Senhor. Que legal. O que é bom a gente frisar, Rodrigo, é que as pessoas, elas acham que virar um pastor é você pregar bem. Mas ser um pastor, segundo o que diz o texto lá de Efésios, é você ser esposo de uma mulher só, é você não ser dado ao vinho, à bebida forte, é você ser um excelente pai, é você ser um excelente marido, é você, de fato, ser um exemplo, né? Porque o nosso pastoreio é a nossa vida. O nosso pastoreio não é quando a gente está se apresentando como hoje, né, colocando aspas aqui, porque hoje virou uma apresentação. As pessoas estão transformando púlpito em palco. E palco é personagem. Púlpito é vida. Sim. Então, assim, a gente precisa ser esse cara que a gente é ali em cima, esse pastor que a gente está sendo ali em cima, a gente precisa ser esse pastor dentro de casa. Então, se a sua família não está contigo, eu até quero lembrar que o episódio de Noé ser escolhido para começar novamente a humanidade foi porque ele era exemplo de família. E por isso ele foi escolhido. Por isso ele foi separado por Deus. E quem entra na arca? Entra ele e a família dele. Então, você que está nos ouvindo aí, assistindo, saiba que o ministério é você e sua casa. Não é isso que diz lá Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então, essa é a grande lição de tudo isso. É você conseguir envolver a sua família no chamado que Deus tem para você. Porque Deus, ele é sobre família. E como que ele vai te chamar, você homem ou você mulher, para andar sozinho? A sua casa tem que estar junto nessa. Porque se não tiver, já começa a queda. Né? Já começa os pratos serem apresentados para você. Então, isso é fundamental e isso cabe a nós. Né? Cabe a nós envolvermos a nossa casa. Eu vejo hoje, aproveitando aqui o gancho, vejo hoje muitos pastores andando sozinho. A mulher não vai, tem um jantar, a mulher não aparece, ou vice-versa, ou a mulher vai sozinho, o marido não vai. E isso é o começo da queda. Isso é o começo da queda. Quando o pastor ele fala, só para explicar melhor aqui, quando o pastor fala de pastores, ele quer referir a todas as pessoas, né, que são casados, que têm uma comunhão, um relacionamento, que muitas das vezes a esposa não acompanha, ou o marido não acompanha a esposa, né?
E isso daí começa você a abrir brechas para que possa entrar outras coisas no meio do casal que possa vir atrapalhar lá na frente. Então, até nisso é muito importante sempre o casal estar andando de mãos dadas. E aquela palavra, né, pastor, que o homem ele tem que ser o provedor da casa, né? Sim, Isso é a mais pura da realidade, da sim, verdade. E a mulher é que edifica o nosso lar, né? sim. E havendo esse entendimento, então, E o que a gente tem que entender, Rodrigo, que quando a gente casa, a gente não casa com a pessoa somente, a gente casa com um propósito. E se eu caso com um propósito, eu estou junto com a minha esposa no propósito. Se ela, por exemplo, é empresária e eu sou um pastor, nós estamos juntos, tanto ela comigo na igreja, tanto eu com ela no que ela faz, né? E hoje muitas pessoas acham assim, não, porque essa é a minha vida. Quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente forma uma só carne. E uma só carne é uma só carne. Não tem como a gente estar separado, fazendo coisas. A gente pode fazer coisas diferentes, mas estando junto. o senhor era uma pessoa que tinha uma carreira secular, uma carreira brilhante, né? Um caminho que não teria necessidade nenhuma financeira, mas quando o senhor entendeu que o senhor tinha um chamado para servir a Jesus, né? Porque isso é servir, né? O dom de Sim, servir, né? sim. Também nada te faltou também, né, pastor? Nada, nada. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, sabe? A gente, por vezes, e a gente tem que botar também aqui um ponto, né, Rodrigo? Às vezes a pessoa, Pessoal, ela só, quer... só pegar um gancho aqui, Aham, pastor, assim, importante eu pegar esse gancho, porque muitas das vezes tem pastor que passa por luta, dificuldade, e ele fica parecendo aquele. Quando eu falo pastor, são todas as pessoas que passam por lutas, uhum, tá? Vamos colocar todas as pessoas. Aí fica aquele negócio tipo mendigando, né? Ah, as coisas não dão certo pra mim. Ah, você poderia pagar minha conta de luz, minha conta de água. Ah, você tem um saco de arroz pra me dar. Isso daí, o que o senhor tira como aprendizado isso? Quer dizer que é um pastor ou uma pessoa que está servindo a Jesus, ou ele tem brechas, tá errado em alguma coisa aí? Eu não diria nem que, de repente, ele não tem nem brecha, por exemplo, de estar errado. Mas talvez ele não ouviu a voz correta quando ele iniciou. Por que que eu falo isso? Porque o Deus que te chama é o Deus que te provê. Então tem pessoas hoje se promovendo. Essa que é a grande questão. Tem um cara ali que ele acha que prega, vou abrir a igreja aqui porque vai acontecer. Ele acha que é sobre ele. E aí ele começa a entrar numa sequidão, ele começa a entrar numa necessidade. Por quê? Porque ele foi pela voz dele, não por uma voz de Deus. Agora, a voz de Deus, ela é inconfundível e ela também é provisora. Então é claro que não que você, hoje eu vou comprar uma casa aqui no Florais. Estou falando Florais que está na nossa realidade aqui, Cuiabá, Isso. que é um bairro nobre daqui. Vou comprar uma casa ali no Florais. Mas espera aí, Deus te deu essa direção, Deus falou sobre isso e tem pessoas que estão botando os pés pelas mãos. E aí por isso que fica na necessidade, né? Então isso serve para qualquer um. Acho que a voz de Deus é inconfundível e o que Deus te prometeu, ele é fiel para te E o senhor hoje cumprir. está 100% na obra, ou o senhor tem alguma coisa que complementa a sua renda? Rodrigo, hoje eu sou 100% da obra, né? Inclusive tenho muitos convites para estar participando desse mundo empreendedor, que é um mundo que eu admiro, eu gosto, tenho aconselhado muitos empresários, mas, cara, eu entendi que eu sou frutífero no lugar que Deus me plantou. Então eu tenho o que dar para as pessoas na posição que Deus me chamou para estar. Eu lembro que uns anos atrás eu mentoreava alguns empresários de sucesso no Brasil. E um desses empresários, uma vez, ele falou, cara, eu queria montar uma empresa assim e tal. Cara, vai dar certo essa empresa. Mas eu queria te colocar num contrato social só para você receber. Eu falei, não, deixa eu na minha posição aqui, porque se eu saio da minha posição, eu não tenho o que te alimentar. Então eu entendi que Deus me chamou para ser alguém para alimentar as pessoas, para alimentar empresários, alimentar a viúva, alimentar o órfão, alimentar políticos, alimentar estudantes. E nessa posição que eu estou, é como se fosse um chuveiro. Se eu estou debaixo desse chuveiro, a água me molha. Agora, se eu saio dele, eu começo a entrar em lutas pessoais para tentar conseguir coisas, angariar coisas que a vontade humana quer. Às vezes você quer ter um carro importado, você quer viajar todo ano para o Verdade. exterior e tal. Ótimo, isso tudo é muito bom, gente. E eu até profetizo para você que está assistindo que isso vai acontecer na sua vida, se você for afinco no seu Amém. propósito. Mas que você saiba o seu lugar e se posicione nele com coração, com intenção e com propósito. Muito bom, pastor.
E assim, eu tô curioso para saber como que foi sua vinda para Cuiabá, porque você não é de Cuiabá, né? Não. Então, Cuiabá, onde que nasceu Cuiabá Isso. no coração? Como eu falei, comecei a crescer nesse propósito de ser pastor, pastoreei os jovens e deu muito certo. E a gente tinha uma igreja em Brasília, no campus Valparaíso, que é uma cidade do Goiás, próximo a Brasília. E o bispo, na época, me fez o convite para estar indo nessa igreja para colocar o DNA, implantar. A igreja já estava ali um tempo, mas não estava um crescimento como se esperava. E eu fui para lá junto com a minha esposa e a coisa começou a acontecer, a igreja foi crescendo, crescendo, tivemos que mudar de prédio porque cresceu. E ali foi o meu teste. E aí o bispo falou, cara, esse cara é diferenciado. Esse cara tem alguma coisa de Deus na vida dele. E ali eu fui para Fala Goiânia. para as pessoas quem que é o bispo que o senhor fala aí. Bispo JB Carvalho é o nosso bispo da Comunidade das Nações, é o fundador da Comunidade das Nações e é o meu pai espiritual, meu mentor. É ele que é o responsável por eu estar aqui hoje, vamos dizer assim. Claro, Deus em primeiro lugar e ele por me dar essa mentoria, essa cobertura espiritual para que a gente possa governar. E aí, depois do Valparaíso, eu abri a igreja nossa em Goiânia. Tinha um casal que foi nossas ovelhas ali no Valparaíso e eles se mudaram para Goiânia. Pastor, abre uma igreja aqui. E eu fui lá com a cara e a coragem, militar, do jeito que eu sou, guerreiro, vamos embora. E aí cheguei lá, abrimos a igreja com 2 pessoas e entregamos a igreja com mais de 200 membros. E foi aonde o bispo viu que eu tinha essa graça de poder ser um apóstolo, aquele que vai abrir as igrejas. E aí um convite, né, de hoje é a nossa ovelha, o Reinaldo, que você conhece. Ele se linkou com o bispo há uns anos atrás e eles decidiram fazer parte da igreja. E eles foram lá em Brasília, tiveram uma conversa com o bispo e tal. Agora somos ovelha do senhor e tal, mas a gente não tem igreja em Cuiabá. Quero convidar o Reinaldo também. O Reinaldo é um grande empresário de sucesso aqui em Mato Grosso, né? Verdade. É um homem cristão, temente a Deus. Ele e toda a família dele assim, é muito bonito de ver a união da família, verdade, né? É verdade. Ele tem um livro fantástico, foi best-seller, né? 8 semanas no primeiro lugar no Brasil aí. Falando em livro também, tô sabendo que nosso pastor está lançando o livro aqui. Olha que vai aí. ser o livro mais vendido do Brasil, se Deus quiser. Tá ligado, tá ligado. Mas eu quero falar daqui a pouquinho sobre esse livro. Antes eu quero só falar sobre o The Coffee. Esse café é maravilhoso aqui, pastor, que nós estamos degustando, bebendo nessa tarde. Top. Que café sensacional. Eu recomendo a todos que façam a aquisição do café, provem e depois você manda uma mensagem pra gente falando o que achou desse café, hein? Esse café aí, ele vai ser o café mais vendido aqui, viu, Eu acredito nisso. E eu sou um apaixonado por café, então você acertou em cheio. Eu quero passar o videozinho do The Coffee aí para vocês poderem entender melhor o que é o The Coffee aí. Baby got 'em open all over town. Stick the biz, don't play around. Cover much ground, got game by the pound. By no means average, as long as she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag. Bom, inclusive aqui o pastor estava me lembrando que hoje inclusive é aniversário do nosso amigo Reinaldo Moraes. Eu quero aqui já desejar aqui um feliz aniversário, né, do nosso amigo Reinaldo Moraes. Também hoje nós temos aí uma pessoa que é muito importante para mim, que tem nos ajudado muito, que é o nosso assessor lá, o Luiz. Luizão. Quero deixar um grande abraço ao meu irmão, meu amigo Luiz também, que vem assim somando muito para nossa gestão, para o nosso mandato. É um rapaz da nossa confiança lá. E eu quero aqui agora desejar a vocês que Deus possa realizar todos os desejos do coração de vocês, que Deus possa estar com vocês todos os dias, ao seu levantar, ao seu deitar,
e que a vida de vocês sejam prósperas, né, Amém, meu pastor? amém. Luizão e Reinaldo, um grande abraço, parabéns e esperem grandes coisas de Deus, porque Ele vai surpreendê-los. Com Isso. certeza. Mas vamos lá, pastor. Então, assim, você já sabe que as pessoas têm dificuldade, uma dificuldade tremenda de entender qual que é o propósito que Deus tem para a vida delas, né? É. E isso daí é um tema que se discute muito, como que a pessoa faz para entender o propósito, né? Eu queria que, já dentro dessa palavra que a gente vem conversando, o senhor poder explicar quando o senhor entendeu o seu propósito e como que as pessoas podem identificar, porque dentro desse propósito vem vários caminhos aí, né? Vem tropeços, você tenta, o inimigo tenta desviar você do seu foco, e aí eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, poder entender um pouco de como que é essa parte de você entender o propósito, o chamado que Deus tem para sua vida. Amém. O falecido Miles Monroe, que era um rapaz um grande pregador norte-americano, e ele era alguém que falava muito sobre propósito. E eu aprendi muito sobre propósito com ele, com as literaturas, com os livros dele. E ele dizia que propósito é aquilo que você dorme pensando, acorda realizando e que você faz isso de graça, né? Então tem pessoas que perguntam, qual é o meu propósito de vida? Aí eu normalmente pergunto, com o que você pensa mais? O que está sempre constante, latente na sua mente? O que te faz acordar de madrugada? O que te faz dormir altas horas da noite realizando e que você faz sem esperar nada em troca por isso? Talvez aí esteja o seu propósito. Uma outra maneira de descobrir também é algo que é muito gritante, sabe? Às vezes você passa na rua e você vê crianças de rua, por exemplo. No seu caso, trazendo até para a sua realidade, você que tem feito um trabalho excepcional, né, com caridade, levando vida, dignidade para as pessoas que não têm acesso, né, esse é o seu trabalho, é o seu forte, a gente vê que nisso você trafega com facilidade, então isso também é um propósito, ajudar pessoas. Eu tenho certeza que você entrou na política para isso, para poder ajudar ainda mais as pessoas, porque você já era uma pessoa bem-sucedida, você já era uma pessoa renomada, você já tem uma carreira e você fez isso por um propósito. Então a descoberta do propósito está naquilo que é a sua dor ou naquilo que você é apaixonado. Então dentro disso você vai encontrar o seu propósito, você vai encontrar aquilo que você nasceu para fazer, porque você carrega as habilidades para essa área. É como um leão. O que o leão faz de melhor? Ele caça. O leão, ele não é o mais forte da floresta, ele não é o maior da floresta, mas ele faz isso com os pés nas costas. Agora, para, sei lá, um coelho, para ele ser um dominador, ele não tem habilidades para isso. Então, a gente precisa entender que existe um ponto, existe um lugar que a gente é 100 por 1. E o ser 100 por 1, esse lugar me define. Esse lugar é o meu lugar. E nesse lugar, você não é 02, você não é 03, você é sempre 01, porque você faz com facilidade, com prazer, com paixão. É verdade, pastor. E eu quero aqui afirmar isso, né? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu vivi para isso, para fazer assistencialismo, né? Trabalhar para as pessoas vulneráveis, carentes, pessoas necessitadas. É o lugar onde me sinto muito bem, né? E ali a minha alma se alegra, o meu espírito se alegra muito. E eu acho que eu estou no meu propósito, no meu chamado, onde Deus quer. Eu acho que o dia que eu tentar desviar desse caminho, Deus me tira tudo que eu tenho, né? Com certeza. E você vê, aproveitando o seu exemplo, você vê que para esse seu chamado, que é o assistencialismo, você tem as melhores ideias. Como? Você faz mutirão, você faz entrega não só de alimentos, mas você leva todo o know-how que essas pessoas precisam, porque nesse lugar que você tem o chamado, que é o seu propósito, Deus está derramando ideias. Por exemplo, usando agora a Bíblia, Daniel, ele foi usado por Deus para converter 2, 3 reis daquela época. Por quê? Tinha que ser Daniel, porque ele tinha um know-how para o lugar que Deus tinha mandado ele. Ezequiel também ficou cativo, mas ele não ficou no palácio, porque Ezequiel era alguém chamado para trazer vida a um vale de ossos secos. Então, no seu chamado, no seu propósito, você tem as habilidades. Pastor, e a gente sabe que para a gente viver esse propósito, esse chamado de Deus, ele demora um tempo, né? Você tem que passar pelos processos de Deus, né? E eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco como foi os processos de Deus na sua vida, até que o senhor chegasse ao pastoreio, né? Essa missão que Deus confiou na sua mão desde quando o senhor foi escolhido no ventre da sua mãe, né? Sim, sim.
Então, como eu falei, fui descoberto numa oportunidade, mas entenda, oportunidades para você, ela sempre vai acontecer aonde é o seu lugar. Todos os dias nós temos oportunidade, não é verdade? Todos os dias a oportunidade ela bate a nossa porta. Mas qual é a oportunidade que eu vou agarrar? A que eu estou preparado para ela. Então, o primeiro passo para você estar nesse lugar, nesse propósito de Deus, é você se encontrar e se permitir. Por exemplo, eu poderia ter falado aquele dia para o pastor Paulo, não, eu sei lá, vou gaguejar, eu não consigo, eu não quero trazer essa palavra. Você enfrentou seu medo, sua insegurança, minha né? insegurança, enfrentei tudo isso e ali então começou algo. E aí vem o processo, né? Vem um processo de renúncias, o processo de sacrificar. Por quê? Porque não foi fácil para mim estar no quartel, estar trabalhando como eu estava e fazer faculdade. Mas aí você começa a buscar por isso. Então, esse processo é onde você afia o seu machado, né? É onde Deus também está te provando. Eu acredito, Rodrigo, que nós hoje estamos vendo uma sociedade fraca, porque as pessoas não estão mais sendo provadas e as que são provadas, elas confundem isso como excesso, como bullying, como qualquer outra coisa. E quando você chega no momento da pressão ali, você derrete. Então, assim, o processo, ele serve para nos lapidar a estar nessa posição que não vai ser fácil, mas que você precisa ser essa pessoa para esse lugar. Pense Daniel. Daniel foi para lá garoto, cresceu na Babilônia, viu muitas coisas, foi jogado numa fornalha e ele foi pelo processo. Isso trouxe a ele o quê? Largueza. E o processo que nos dá largueza para governar. É o dia mal que faz você ser um cara bom. Eu acho que até não estou profetizando o dia mal para ninguém, não é isso. Mas se você não derreter na pressão, você vai ser um cara que vai exercer um governo. Eu até queria aproveitar a oportunidade, o senhor está falando, né? E eu queria que o senhor... Hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas realmente estão fragilizadas emocionalmente, né? E o senhor lidar isso com pessoas cotidianamente, né? Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para essas pessoas que estão procurando algo de Deus nessa tarde. Amém. Eu quero falar para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que a primeira coisa que você deve buscar é a sua identidade. Identidade você acha em quem te fundamentou, em quem te criou. Se eu quero saber e entender de um carro, eu vou em quem fez o carro, vou no manual do carro. E você hoje precisa ir no manual, seu manual é a Bíblia, foi Deus que te criou. E aí você precisa encontrar a sua identidade, porque quando você sabe quem você é, você sabe que tem lutas que não é para você. Você sabe que você está atravessando algo que é para o seu crescimento. Você sabe que você precisa abrir mão de certos relacionamentos, de certos ambientes, de certas pessoas, para que você valorize ainda mais o invólucro que você é, a essência, aquilo que você carrega. E isso vai ser potencializado. Então, você que nos ouve aí, eu quero deixar esse recado. Você talvez possa estar passando por uma crise emocional porque você está querendo viver uma vida que não é sua. Agradar pais, agradar amigos, ou agradar patrões, agradar qualquer outra pessoa que não seja o teu Deus. Então, hoje, volte-se para você. Ame-se. A Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar. Muito bom, pastor. Assim, eu gostaria que o senhor, já aproveitando esse embalo, e eu sei que Deus usa muito o senhor para poder falar, eu gostaria que o senhor nos comunicasse, nos falasse aí, deixando uma mensagem, uma direção para as pessoas que estão nos escutando nessa tarde, que às vezes está precisando de uma palavra, de um incentivo, de uma direção, né? Eu gostaria que o senhor pudesse olhar nessa câmera aí e deixar Deus te usar para o senhor falar com as pessoas que estão precisando encontrar uma direção na vida. Amém. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo, de estar aqui essa tarde, de poder compartilhar também com vocês que estão nos assistindo. Eu acredito que nada acontece por um acaso e nada é do nada. Tudo tem Deus, tem a sua digital. E eu quero falar para você que talvez possa agora, nesse exato momento, estar no dia mal. E eu quero te dizer algo. Deus está te guardando para o melhor tempo.
Assim como ele fez naquela festa do vinho, que o melhor vinho foi no final, o seu próximo dia será muito melhor do que o que você já viveu até aqui. E hoje que você encontre sentido para a vida, e você encontra isso como? Mergulhando em Deus, sabe? Talvez você que está aí ouvindo é uma pessoa que, eu não sou religioso, eu não sou de igreja, eu não sou... Não, a questão não estou te falando de uma religião. Estou te falando de um sentido, estou te falando de uma vida. E essa vida que se chama e que se encontra em Jesus, ela vai te transformar. E você vai perceber que tudo que você viveu até aqui, ele vai ter um sentido em Deus e ele vai usar isso em teu benefício. Mesmo que não foi ele que mandou. Mas tudo isso servirá para um grande propósito, se você assim permitir uma transformação em seu coração. Então deixo aqui o convite para você, aonde você está agora, pare tudo e conecte-se com Deus. Faça uma oração do seu jeito. Fala, Senhor, se mostra para mim. É um aperto de mão, é um WhatsApp que vai chegar, é uma situação que vai acontecer, é uma bênção, mas Deus vai se mostrar a você e você vai ver que você é amado e que você não está só. Maravilha, hein, meu pastor? Eu queria muito que o senhor compartilhasse conosco nessa tarde uma palavra, né? Eu estou com um roteiro aqui para seguir, mas meu coração está pegando fogo para que o senhor fale uma palavra agora. Não sei porquê, se tem alguém precisando de um socorro, de uma ajuda, mas Deus está queimando em mim agora aqui, pedindo para que eu pudesse pedir ao Senhor, para que desse uma palavra aí. Deixa Deus te usar. Amém, amém. Eu tô abrindo aqui uma mensagem. Todo dia pela manhã tem um amigo, o Felipe Ângelo, tá nos ouvindo aí com certeza. E ele sempre me manda logo cedo, qual é a braba? Tipo assim, qual é a palavra do dia, né? Excelente. E isso eu gosto porque me desafia a buscar uma palavra e ser uma fonte de resposta todo instante para as pessoas. Quero mandar um abraço pro Felipe também. Um abração segue a gente também aí. Abraço, Felipe. E aí, tem uma palavra que hoje queima no meu coração, que é Jó 42, versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O contexto disso aqui é que Jó, ele tinha atravessado o pior da sua vida, foi quando o diabo toca em todas as coisas da vida dele, filhos, bens, né? Naquela época era gado, a fazenda, enfim. E ele perdeu tudo que ele tinha. E ele foi testado por Deus. Ele foi colocado à prova, a sua fé, né? Até que você perguntou aqui de processo. E então Jó perdeu tudo isso e ele não perdeu o principal, ele não perdeu quem ele era, ele não perdeu a sua essência. Ele tinha dentro dele tudo que a gente via fora dele, foi porque tinha isso dentro dele. E ele era uma pessoa bem-sucedida, mesmo estando numa fase difícil. E ele entendeu isso quando ele continuou sendo a pessoa que ele era diante de Deus. Então eu quero até já deixar para você aí, o seu sucesso ele vai acontecer quando você for você. Quando você colocar para fora quem você é. Não está em coisas, não está em carro, não está em casa, não está em posses, mas está dentro de você. E aí Jó, ele faz isso. Ele entende que ele é uma pessoa escolhida por Deus, que ele tem um Deus poderoso, e ele começa a orar para os amigos dele que estavam questionando. Cara, você pode estar passando isso aí porque Deus esqueceu de você, cara. Você pode estar passando por isso aí porque eu acho que você hoje não orou bem. Acho que é porque você está em pecado. E não sei. E ele calou todas essas vozes e ele falou, cara, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Deixa eu orar por você aqui. E a Bíblia diz que nessa hora a sorte dele é mudada e ele tem tudo em dobro. Verdade. Então, assim, eu acho fantástico isso, porque ele fala isso. Bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus desígnios, do teu propósito, ele vai se frustrar. Então eu quero dar um aviso para você. Você tem uma promessa? Você tem uma palavra? Você tem uma direção? Você tem algo que Deus já falou ao teu coração? Então, nenhum dos propósitos dele vai cair por terra e você vai viver, desde que você seja você. Desde que você entenda que mesmo estando na prisão, você pode ser como José. Você pode ser bem-sucedido na prisão, porque José ele realizou sonhos na prisão e isso fez ele sair da prisão. Então seja você sendo um funcionário hoje, seja você sendo um patrão hoje, mas seja você e a sua sorte vai ser mudada.
Muito bom, pastor. Nós estamos caminhando já para a reta final aqui, mas antes eu queria colocar para o senhor assim, a maioria das pessoas me procuram e vê que a vida da gente transformou, mudou, né? O velho Rodrigo, o velho homem que bebia, que ia para as festas, para a balada e muitas das vezes lutando com a própria carne, com o meu próprio eu, de querer sair, de ir para a igreja, de querer encontrar, de querer saber quem é esse Deus, quem é esse Jesus que todo mundo falava, né? E eu, há 8 anos atrás, então, me batizei, mas tive todas essas lutas nesse processo, né? E de 2 anos para cá, então, Deus me separou mesmo, sabe? Colocou, falou assim, você separa tudo, ou então tiro tudo que você tem, né? E aí, então, chega um tempo para todas as coisas. Foi aí o que eu entendi, sabe? E quase que eu tive que aprender da forma mais dolorida, porque esse mundo que a gente vive da política, ela não é fácil. Sim, né? verdade. É um mundo que te oferece facilidade em muitas coisas. E quando Deus me prometeu estar na política, ele falou assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Né? Então, se eu já tinha essa ciência, que se eu me desviasse para a direita ou para a esquerda, ele iria me tirar de onde ele me colocou. Né? E a responsabilidade nossa, então, hoje é servir as pessoas e levar a palavra de Deus. E eu, dentro desse desafio, eu quero perguntar ao senhor, qual é o seu desafio? Rapaz, me botou em xeque, hein? Qual é o meu desafio? Rodrigo, eu tenho algo que eu carrego no meu coração, que é o meu sonho, né? Acho que todo mundo tem um sonho dentro de si, né? E o meu sonho é mudar a mente das pessoas, sabe? Eu acho que esse é o meu desafio, esse é o que me faz acordar todos os dias disposto a lutar. Porque eu não... Me dói ver as pessoas sendo escravas de desejos, sendo escravas de situações, sendo escravas de mágoas, de ressentimentos, de coisas que viveram ou de que atravessaram, sabe? De que aconteceu com elas. Tipo você sair num dia e a chuva te molhar e você ficar refém disso. Então, o meu desejo e o meu sonho é que as pessoas possam mudar a sua mentalidade e sair dos seus cativeiros emocionais. Perfeito. Sair desse lugar onde elas se acham derrotadas. Isso. E viver uma vida de gigante. E assim, dentro dessa palavra poderosa que o senhor está liberando aí, essa pessoa que também lutou, ou que luta até hoje, que quer sair dessa vida de tristeza, de procrastinação, essa vida que você tem a alegria momentânea, né? Que são as alegrias da noite, das falsas amizades, dos falsos amigos, e assim por diante. Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas aí? Que elas querem realmente, ela fala assim, amanhã eu vou mudar tudo, amanhã eu quero ser uma nova pessoa, e aí chega na quinta, na sexta, ela volta para a velha pessoa, né? Então, assim, o que o senhor daria de conselho para que essa pessoa mudasse, que começasse a mudar ali? Boa pergunta. Rodrigo, eu sempre digo isso para as pessoas, se você quer uma mudança de vida, você tem que ter uma mudança de hábitos. Não adianta eu querer ser uma pessoa grande andando com pessoas pequenas, com mente pequena. Perfeito. Eu também. Mas beleza, eu tenho a mente pequena hoje, eu preciso crescer a minha mente. E como que eu vou crescer ela? Andando com pessoas muito melhores do que eu. Com pessoas que estão buscando o que eu estou querendo, né? Com pessoas que estão indo para o lugar que eu estou almejando. Então a primeira coisa que eu falo é, seja influenciado por pessoas que você deseja ser um dia. E a segunda coisa é ser mentoreado, que é o que a gente faz na igreja, que é a questão do discipulado. Perfeito. Eu não chego em lugar nenhum sozinho. Para onde eu estou indo, eu preciso de uma pessoa para me sinalizar. Eu preciso de alguém para me apontar o caminho. Eu preciso de alguém para me ajudar nessa caminhada. Eu nunca vou fazer nada sozinho e nunca vou chegar em lugar nenhum sozinho. Então você perguntou aqui quem é o bispo. O bispo é esse cara que sempre está me apontando um lugar mais alto. Por quê? Porque ele já está lá. Então nós precisamos estar com pessoas assim, que nos apontem um futuro e que nos ajudem a chegar até lá. Então, 2 coisas. Seja uma pessoa influenciada por aquilo que você espera para a sua vida e seja uma pessoa que se permite ser mentoreada. Uma pessoa que permite ser corrigida, apontada, confrontada para que você cresça. Perfeito, hein?
Que bênção, hein? Isso é a Estou muito chave. feliz, hein, pastor? Essa Amém. tarde estou feliz demais. Mais uma vez quero falar aqui do T-Coffee, ó. Estivemos hoje na companhia desse café maravilhoso, café abençoado, né, meu pastor? Top, muito bom o café. Um café de referência. Vai ter lá no meu lounge. Isso, nós vamos agora, inclusive o pastor falou que vai ter no lounge dele, porque também vai receber os convidados dele com o café T-Coffee, né, Sim, meu sim. pastor? Nos Eu dias quero isso. 11, 12 e 13. Eu quero que o senhor fale aí, nós vamos passar agora, pessoal, aí vai ser o aniversário da nossa igreja, Amém. 3 dias de festas. Amém, amém. E eu quero que o pastor fale pra gente um pouco aí e convida todos para que possa estar participando com a gente aí nesses 3 dias aí, pastor. Amém, amém. Obrigado pelo espaço. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, nós teremos aí a celebração dos nossos 2 anos da CN Cuiabá aqui, da Comunidade das Nações aqui em 2 Cuiabá. anos já se foram, né? 2 anos. E estamos avançando, crescendo, né? E Deus tem sido bom. Então, nesses dias estarão conosco o pastor Lucinho Barreto, né? Muito conhecido isso. no Brasil, com a juventude, Nossa, Loucos homem, por Jesus, enfim. Loucos por Jesus. né? O Lucinho é um amigo nosso, querido, vai estar com a gente aí no dia 11. No dia 12 a gente vai estar recebendo o nosso bispo JB Carvalho, Júnior Negueb, Karen Braz, que são os ministros de louvores lá de Brasília. E no dia 13 vai estar esse pastorzão que vos fala aqui e também Samuel Messias, que é um cantor também, que vai alegrar a nossa noite, ele vai ser muito poderoso. Que espetáculo. Eu não vou perder nenhum dia, viu, gente? Vou estar todos os dias Espero aí. que você que está assistindo aí É. também não perca, viu? Espero todos vocês lá. Vou me programar para estar todos os dias. E agora eu quero que o senhor me fale. Eu quero ser se não for o primeiro, que eu sei que vai ser a pastora Lisandra, né? E a gente não pode tirar o espaço dela, porque ela que é a responsável por fazer esse homem maravilhoso Se aqui, tirar o né? espaço dela, vocês não vão me ver não mais tem nem aqui. como, Então, assim, pastor, eu gostaria que o senhor falasse da inspiração para essa maior obra de arte aí, tirando seus filhos, né? Aham. Que vai ser esse livro aí que o senhor vai estar lançando, tenho certeza que vai impactar a vida de muitas Uau, pessoas. Amém. Rodrigão, esse livro, ele começou a nascer em 2020, na pandemia. E eu vi a necessidade das pessoas saberem da verdade e receber uma palavra de transformação. Eu lembro que na pandemia a gente fez 40 dias, aquela primeira quarentena, a gente fez 40 dias de live 24 horas direto. De 1 em 1 hora entrava um pastor nosso falando para que as pessoas não perdessem a esperança. Então nasceu esse livro ali. Eu comecei a escrever ele ali, que é um livro de fé, de esperança e de encorajamento. Esse vai ser o livro. E O qual nome dele, que é o título? o título é Chaves de Destino. Ou seja, insights poderosos que vão te levar para o lugar que Deus te espera. Tá aí. Já deixo aí para vocês aí, esse vai ser um livro que vai mudar a sua vida para 2024. Sim. Tenho certeza que certeza. 2024 vai ser o ano da virada para muitas vidas aí, Amém. né? Virada de ciclo, de chave. E eu tenho certeza que você tem que adquirir esse livro. Sim, a gente tá para lançar ele agora, próximo sábado, dia 9/12. Vamos lançar lá na nossa casa, no nosso berço, lá em Brasília. E depois vamos lançar aqui no nosso aniversário da CN Cuiabá, vai estar sendo lançado. E depois vamos rodar aí o Brasil lançando esse livro, porque eu acredito na mensagem que Deus colocou na minha vida, Rodrigo. Acredito que eu carrego chaves que pode libertar pessoas dos seus cativeiros emocionais. Então esse livro é a essência do meu coração pulsando aí em palavras. Pastor, eu já quero me despedir. Quero agradecer a Deus. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido e o bate-papo estava bom demais. Verdade. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de ter o senhor aqui em nosso meio, de estar nos ensinando, mostrando o quanto que a gente tem que aprender ainda. Depois eu quero fazer um próximo convite de novo para o senhor voltar para fazer a segunda parte, Com né? certeza. Muita coisa para a gente conversar. Sim, verdade. Mas eu quero já me despedir, deixar um grande beijo, um abraço para todos que estão nos assistindo. É o primeiro, gente, é o primeiro de muitos que vão vir pela frente aí. É verdade. E eu quero que o senhor deixe aí em breves relatos aí a sua experiência, o que o senhor achou, como gostou, não gostou? Gostei Abre demais. o coração pra gente aí. E já pode se despedir aí, vai, pastor. Amém, amém. Eu confesso que quando você me convidou, eu falei, o que eu vou falar lá? Mas amém. Quero agradecer aqui a oportunidade, Rodrigo, e que esse projeto, que eu sei que nasceu no coração de Deus, ele também vai morar no coração das pessoas. Amém. Glória a Deus. Então, deixo aqui um abraço e uma palavra para você. O seu amanhã vai ser muito melhor do que o seu hoje.
É isso aí, pessoal. Ó, quero convidar vocês então para a Comunidade das Nações, ir lá no nosso aniversário lá de 2 anos. E encerro aqui deixando um beijo para vocês, ó. Beijão, fica com Deus aí. Amém. Até mais. Heloísa e Helena, papai ama vocês.